Salve, salve, companheirada. Alfredo aqui mais uma vez. Hoje a ideia é a gente conversar sobre o que é inflação, o que é taxa Selic, como é que isso afeta a nossa vida, como é que isso afeta o nosso cotidiano. Antes da gente debater os impactos, é importante a gente entender o que são esses índices, o que é inflação, o que é Selic. E aqui eu aproveito, inclusive, para fazer um parênteses e agradecer muito a Ana Georgina e a Nádia do Diese, que são pessoas com quem eu aprendo muito e que muito também têm me ajudado aí a pesquisar e a trazer dados nos vídeos que a gente tem produzido aqui no canal. Bom, inflação, ela é o aumento médio dos preços num determinado tempo. Então, é quanto o preço de um determinado produto ou de uma cesta de produtos, cesta básica, por exemplo, subiu ao longo de um tempo. Inflação anual da cesta básica é quanto a cesta básica subiu no ano. Como ela é uma média, como a inflação está falando de média, ela carrega em si distorções. Quando eu falo da inflação do Brasil, eu estou falando de realidades completamente distintas, de pessoas diferentes, de produtos diferentes, de uma gama enorme de produtos, que um subiu, um baixou, então você calcula ali uma média e isso pode trazer distorções. Para ela ter mais exatidão, teria que ser necessário calcular a inflação de cada indivíduo, o que é impossível, porque na prática, cada indivíduo consome produtos diferentes, tem uma cesta de consumos diferentes e, portanto, tem uma inflação pessoal. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, certamente vai ter boa parte do seu orçamento comprometido com a cesta básica, com alimento. E, portanto, a inflação de alimentos vai ter um impacto no seu orçamento, um impacto na sua inflação pessoal muito alto. Já uma pessoa que ganha 30, 40 salários mínimos, o aumento de alimentos talvez não tenha um impacto tão grande no seu orçamento, mas certamente outros fatores, como o aumento da prestação do imóvel, o aumento da prestação do carro, ou o aumento de uma faculdade particular, vai ter um impacto maior no seu orçamento. A realidade de cada pessoa é muito distinta. Para isso, existem também índices diferentes. O INPC, ele vai medir a inflação das famílias que ganham entre 1 a 5 salários mínimos. De novo, aqui também é uma média, mas ela é feita a partir de pesquisa de orçamento familiar, onde você calcula mais ou menos quanto uma família que está nessa faixa de renda, entre 1 a 5 salários mínimos, quanto do orçamento dessa família é comprometido com saúde, com educação, com assistência médica, com cesta básica, com transporte, enfim. Você vai ver o impacto de cada um desses itens no orçamento dessa família, ver quanto esses preços desses itens variaram em média ao longo do ano, para daí calcular o que seria mais ou menos a inflação de uma família que esteja nessa faixa de renda entre 1 a 5 salários mínimos. O índice oficial que o governo usa como meta inflacionária e que a gente ouve o tempo inteiro nos jornais é o IPCA. O IPCA é o índice de preço ao consumidor amplo e ele mede a inflação da faixa de renda de 1 a 40 salários mínimos. Como ele é uma faixa de renda muito ampla e a realidade de uma pessoa que ganha um salário mínimo é completamente diferente da realidade de quem ganha 40, para nós, trabalhadores e trabalhadoras e para a grande maioria da população brasileira, é fundamental estarmos de olho mais no INPC. Tratamos até aqui dos índices inflacionários para a gente entender melhor o que eles são, o que eles medem. Mas é preciso entender também que existem diferentes tipos de inflação. E nem toda inflação é igual. E, portanto, existem diferentes formas de lidar com a inflação. E nem toda inflação também vai ser ruim. Mas vamos lá, vamos tentar entender alguns tipos de inflação. Não pretendo aqui esgotar este tema num vídeo curto de internet, mas mostrar que existem diferentes tipos e, portanto, diferentes formas de agir. A inflação mais comum que se fala no dia a dia, que a gente ouve nos jornais, é a inflação de demanda. O que é uma inflação de demanda? É quando tem muita gente procurando um determinado produto, muita gente disposta a comprar um determinado produto e pouco produto para vender. Então, o preço do mercado sobe. Aquele velho exemplo do tomate na feira. Se tem pouco tomate na feira e muita gente querendo comprar tomate, o preço do tomate sobe. Né? A lei da oferta e da demanda clássica do capitalismo. Se você sobra tomate, o preço cai, se falta tomate, o preço sobe. Mas existe também o oposto, é quando a demanda é a mesma quantidade de pessoas está na feira procurando tomate, a mesma quantidade de pessoas buscam aquele produto, mas o preço sobe porque os custos do produtor subiu. Então, essa inflação é chamada de inflação de custos
ou inflação de oferta, porque os custos da produção ficaram maiores e mesmo a demanda não sendo alterada, os preços daqueles produtos acabam subindo. No Brasil, na América Latina, países que viveram períodos de hiperinflação, tem ainda também o que a gente chama de inflação inercial ou memória inflacionária, que é a gente tem uma cultura tão grande ao longo de anos de que os preços vão subir, que muitas vezes o comércio, o serviço já planeja a alta inflacionária, já planeja que os seus insumos vão subir, portanto já planeja o aumento dos seus preços e vira uma profecia autorrealizável. Você pressupõe que os seus custos vão aumentar, portanto você planeja o aumento dos seus preços, dos seus produtos finais, e uma coisa gera a outra, é a chamada inflação inercial. Você tem também a inflação monetária, que é quando, na verdade, não é as coisas que estão aumentando de valor, é o dinheiro que está perdendo valor. Quando o dinheiro está perdendo valor, você tem também um aumento dos preços dos produtos, porque o dinheiro vale menos. Existem diferentes inflações, portanto, diferentes remédios, diferentes formas de lidar com a inflação. E nem toda inflação vai ser ruim. Um exemplo clássico é dizer que aumento de salário promove inflação. Ora, aumento de salário faz com que as pessoas aumentem o consumo e, portanto, aumenta a demanda. Poderia sim gerar uma pressão inflacionária. Mas, se os salários estão aumentando mais do que os preços dos produtos que a classe trabalhadora consome, está tudo bem. A minha percepção, a minha capacidade, o meu poder de compra está aumentando. Agora, se ainda que a inflação média do país seja menor, mas o meu salário aumenta menos do que a inflação, isso vai ser ruim. Apesar da inflação ser menor, o meu poder de compra está diminuindo. Portanto, para além de analisar se a inflação ela está maior ou menor, é preciso também analisar se a massa salarial da classe trabalhadora do Brasil está subindo mais ou menos que a inflação. Se existem diferentes causas, diferentes tipos de inflação, deveria também existir diferentes formas de combater a inflação. Mas o tempo inteiro a gente só ouve nos jornais falar de que aumentou a taxa de juros, aumentou a Selic para combater a inflação. Primeiro a gente precisa entender, de forma muito simples e não muito técnica, o que é Selic. Selic nada mais é que a taxa básica de juros da economia. Portanto, é os juros que o governo paga sobre a sua dívida. Os bancos, os fundos de investimento, enfim, todo mundo de quem o governo, de certa forma, pegou dinheiro emprestado, o governo vai pagar aquela taxa de juros. Não tem nada a ver, portanto, apesar de influenciar, com os juros que você paga no seu cartão de crédito, no seu cheque especial e etc. Mas é os juros que o banco recebe por ter emprestado dinheiro ao governo. De forma simples, seria mais ou menos isso. Quando o Banco Central decide aumentar a taxa de juros em 1 ponto percentual, o que acontece é que o governo vai aumentar os seus gastos em 50 bilhões. Além do que já gasta, vai aumentar em mais 50 bilhões o que ele paga de juros da dívida pública aos banqueiros, de juros da dívida pública aos fundos de investimento e etc. Ora, recentemente gravamos um vídeo aqui falando do corte de gastos que a Haddad anunciou, um corte de gastos pesado em cima dos mais pobres, que diminui a política de valorização do salário mínimo, que corta o piso, o abono salarial de várias pessoas, um sacrifício enorme da população brasileira para economizar 70 bilhões. Mas numa única reunião, o Banco Central, além de anunciar o aumento de 50 bilhões dos gastos para pagar juros da dívida pública, já anunciou também que vai novamente aumentar em mais 1 ponto percentual na reunião de março e mais 1 ponto percentual na reunião de maio. Portanto, o Banco Central está anunciando algo inédito nos últimos 30 anos, que é já anunciar que terá mais, além do 1% agora, mais 2% de aumento no próximo período, portanto aumentando os gastos do governo para pagar juros em 150 bilhões, mais que o dobro dos 70 bilhões que o corte de gastos sobre os mais pobres vai promover na economia. Mas então por que existe essa corrente que defende que aumentar a taxa de juros é um mal necessário para combater a inflação? Essas pessoas estão partindo do pressuposto que a inflação que nós estamos vivendo, ou o risco inflacionário que nós estamos vivendo, é de uma inflação causada pelo aumento da demanda, pelo aumento do consumo, como se nós estivéssemos vivendo o pleno emprego e as famílias estivessem consumindo demais, então precisava frear o consumo
para reduzir os preços. Lembra que eu falei que a taxa de juros, a Selic, não é necessariamente a taxa de juros que a gente paga no cartão de crédito, no financiamento imobiliário, no financiamento do carro? De fato não é. A gente paga um juros muito maior. Mas a taxa básica de juros, ela influencia em todas as outras que vêm depois. Então, quanto maior a Selic, maior também os juros que você vai pagar no financiamento do carro, no financiamento do imóvel, na prestação da geladeira, do fogão, enfim, tudo que você compra parcelado também vai aumentar. Mas quais as outras consequências que o aumento da taxa de juros pode trazer? Bom, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que você ganhou na Mega Sena, ganhou R$1 milhão. Você pode pegar esse dinheiro hoje, colocar no mercado financeiro lá, no investimento, e tirar 1% ao mês, sem fazer nada, sem fazer esforço nenhum. Você em casa, R$1 milhão vai te render todo mês R$10 mil, rendendo 1% ao mês. Se você tem isso garantido sem fazer nenhum esforço e sem ter nenhum risco, por que você iria pegar esse R$1 milhão e investir no comércio, montar uma padaria, contratar uma pessoa para trabalhar para você, correndo o risco de lucrar menos, ou pior, correndo o risco daquele negócio não dar certo e quebrar? Então, o aumento da taxa de juros abre a possibilidade de, ao invés de investir na economia real, ao invés de gerar emprego, renda, comércio, serviço, as pessoas procurarem investir apenas no mercado financeiro. Mas com isso não gera emprego, não gera renda e a economia quebra. Não é à toa que não é só as pessoas de esquerda, dos sindicatos, a classe trabalhadora que está criticando a alta taxa de juros. Pelo contrário, o setor produtivo, comércio, serviço, a própria Confederação Nacional das Indústrias, o setor patronal também está criticando. Porque essa alta taxa de juros não estimula, não favorece que o empresário pegue dinheiro e reinvista para crescer a indústria, para crescer o seu comércio, para crescer o seu negócio, já que ele pode pegar esse dinheiro e investir no mercado financeiro e ter uma rentabilidade fácil, um lucro fácil e sem riscos. Se o aumento da taxa Selic visa reduzir o consumo, frear a demanda, desestimular a economia, e a gente está vivendo uma inflação que não é de demanda, quais seriam então as outras alternativas para combater a inflação sem desestimular a economia? Pelo contrário, talvez inclusive combater a inflação gerando emprego e renda. Uma alternativa seria a gente atuar justamente aumentando a oferta, ao invés de reprimir o consumo e reprimir a demanda. E eu tenho diversos mecanismos, né? O governo poderia abrir mão de diversos mecanismos, mas teria que enfrentar talvez setores poderosos da política e da economia brasileira, mas poderia sim usar uma série de instrumentos para estimular a oferta. Um exemplo aqui para tentar simplificar, mas para facilitar a compreensão, algumas pessoas devem estar lembradas que tivemos uma alta muito grande do preço da carne há um tempo atrás, por conta do aumento da exportação de carne para a China. Então, se começa a sair muita carne do mercado nacional, falta carne no mercado nacional e o preço do mercado sobe. Se o governo desestimula a exportação de carne, por exemplo, elevando tributos, elevando taxas, etc., e por outro lado, estimula a venda da carne no mercado nacional, diminuindo a tributação, subsidiando, criando mecanismos para que o produtor que vende a carne continue lucrando com a carne, mas vendendo a carne no mercado nacional, ao invés de exportar, vai ter mais carne no mercado e, portanto, você consegue fazer o preço da carne no mercado nacional cair, ainda que mantendo a lucratividade do produtor. Um outro exemplo clássico é o minério de ferro. O Brasil é um dos maiores exportadores de minério de ferro do mundo, mas nós importamos aço para usar, por exemplo, na nossa construção civil. Se o governo cria mecanismos que desestimulem a exportação do minério de ferro, que dificulte a exportação do minério de ferro, mas, por outro lado, estimule que indústrias se instalem no Brasil para produzir o aço, você, além de ter a possibilidade de redução do custo do aço na construção civil, que não vai estar, por exemplo, sujeito aos custos de transporte marítimo para levar o minério lá para fora e voltar com o aço, e você tem a geração de emprego, renda de pessoas que vão trabalhar na indústria de aço aqui no Brasil. Então percebam que existem diversos mecanismos para você atuar na oferta, ao invés de atuar reprimindo a demanda. Existem diversos mecanismos para combater a inflação sem apenas jogar o peso desse combate da inflação nas famílias brasileiras, no consumo das famílias brasileiras. Mas, para além disso, é preciso compreender que, em alguns momentos, vai ser necessário, inclusive,
arcar com o ônus de termos sim uma inflação sob controle, mas não uma inflação zero. Não vamos nos iludir que a inflação quanto menor, melhor, muito pelo contrário. Para movimentar a economia, para a economia crescer, é preciso ter sim um aumento razoável dos preços ao longo dos anos, desde que o aumento dos salários, o aumento da renda da classe trabalhadora seja maior do que o aumento dos preços. Assim, o poder de compra da classe trabalhadora aumenta e não é corroído pelo aumento dos preços, pela inflação. Ficamos por aqui, espero ter ajudado a compreender um pouco o que é a taxa de juros, Selic, o que é a inflação, ainda que de forma superficial, mas entender um pouco quais as consequências disso nas nossas vidas, e até o próximo vídeo.